Somos a esperança da nação e temos essa convicção. Mesmo sendo crianças, temos a missão de cuidar da criação. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Pri e hoje nós vamos conhecer a história de um outro herói da Bíblia. O nome dele é José. Muito bem. Sabe que José teve uma vida muito difícil. Sabia que ele foi até escravo? Você sabe o que é um escravo? Isso mesmo, é alguém que trabalha de graça, trabalho muito pesado e não recebe nada por isso. É muito difícil. Mas um dia, esse herói se tornou governador. Uau! Você quer saber como isso aconteceu? Mas antes, nós vamos orar. Coloque as suas mãos juntinhas, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigada por mais esse dia de vida. Fala conosco através da Tua palavra. Nós queremos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Adivinha aonde está essa história? Isso mesmo, na Bíblia. Essa história de José está lá na Bíblia, no livro de Gênesis. Isso mesmo. Bom, a história começa assim. José era um dos filhos mais novos de Jacó. E José era um filho muito querido para Jacó. Um dia, Jacó deu uma linda túnica. Uma túnica é uma capa. Essa túnica de José era super colorida, chamava muita atenção, olha só. Mas os irmãos de José ficaram morrendo de ciúmes dele, acreditam? Essa história não acabou bem. José era muito sonhador e um dia ele teve alguns sonhos que deixaram os irmãos de José muito preocupados. Sabe o que ele sonhou? Ele sonhou que, enquanto ele e os irmãos juntavam feixes de trigo, os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. Um outro sonho que José teve foi que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Ah, os irmãos dele não gostaram nada disso. Até Jacó, o pai de José, disse: então quer dizer que você vai governar sobre nós? Que história é essa? Os irmãos de José ficaram com muitos ciúmes. Eles não gostaram nadinha desses sonhos. E Jacó ficou refletindo sobre isso. Um dia, José foi encontrar seus irmãos enquanto eles trabalhavam no campo. Os irmãos resolveram dar um fim em José. Eles queriam matar José. Mas, enquanto eles não colocavam esse plano em ação, sabe o que eles fizeram? Pegaram José e jogaram José dentro de um poço muito fundo. José ficou preso ali. E uma caravana de viajantes passava por ali. Então, os irmãos de José tiveram uma ideia. Ahá! Vamos vender José como escravo. E foi o que eles fizeram. Então, José foi levado para o Egito para trabalhar com o oficial do faraó chamado Potifar. Mas a vida de José estava muito difícil, não estava? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. José continuava fiel a Deus. Ele fazia sempre o melhor. Na Bíblia diz que nós devemos sempre fazer o nosso melhor, como se fosse para o Senhor e não para os homens. E foi isso que José fez. Ele trabalhou o melhor que ele pôde. E um dia ele se tornou o chefe dos escravos. Parece que a vida de José estava melhorando um pouquinho, não parece? Ah, mas uma coisa aconteceu. Um dia, a esposa de Potifar se interessou por José, ficou olhando para ele.
até que ela tentou agarrar José, mas ele saiu correndo, porque ele respeitava Potifar e porque ele obedecia a Deus em todo o tempo. Mais uma vez, José foi fiel a Deus. Mas sabe o que aconteceu, gente? Essa história não acabou bem. A esposa de Potifar acusou José e ele foi parar na cadeia. Meu Deus do céu! Mas vocês acham que José ficou reclamando da vida? Não. José continuou sendo fiel e obediente a Deus. Ele continuou fazendo o seu melhor dentro da cadeia. Muito tempo se passou, até que um dia Faraó teve uns sonhos muito estranhos e ninguém conseguia adivinhar o que significavam esses sonhos. E uma pessoa que conheceu José dentro da cadeia se lembrou dele e foi correndo contar a Faraó. Então, Faraó chamou José, José orou ao Senhor e ele teve a revelação do que significava aquele sonho. Faraó mal conseguia acreditar. Deus revelou que haveria 7 anos de fartura. Muitas coisas boas, muitas riquezas, muita colheita viria sobre o Egito. Mas depois desses 7 anos de fartura, viriam 7 anos de muita fome sobre a terra. Então José deu uma estratégia, uma ideia muito boa para Faraó. Ele disse: vamos juntar as riquezas, vamos juntar toda a comida que nós pudermos, para que quando os 7 anos de fome venham, nós tenhamos com o que sobreviver. E olha só como Deus foi fiel com José. A ideia dele foi tão boa que Faraó colocou José como governador do Egito. Nossa, então de escravo José se tornou governador. E vocês acreditam que até mesmo o pai e os irmãos de José foram até o Egito buscar comida? E José pôde ajudar a sua família. A vida de José foi muito difícil. Ele passou por muitas dificuldades, mas ele não desistiu. Ele continuou fiel ao Senhor. Sabe o que a gente pode aprender com essa história? Que Deus honra quem é fiel a Ele, mesmo em meio às dificuldades. José não desanimou, mesmo quando ele estava passando por muitas lutas. Ele permaneceu fiel a Deus. E hoje, Deus tem uma mensagem para mim e para você. Sabia que lá na palavra dele, ele diz assim: seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o seu Deus, estarei com você. Você já passou por alguma situação difícil? Tem hora que acontece, não é? A gente sofre bullying na escola, às vezes é difícil entender alguma matéria, não é? Ou, às vezes, dentro da nossa casa, tem brigas, a gente fica triste. Às vezes a gente não tem o brinquedo que a gente tanto quer. Mas a gente pode aprender com José, não pode? Que mesmo quando as situações são difíceis, nós temos que permanecer fiel ao Senhor, porque Ele vai nos honrar. Ele sempre está conosco em todo o tempo. Agora eu queria que você repetisse comigo o versículo de hoje. Vamos lá? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenham medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você. Josué 1:9. Muito bem! Então essa foi a nossa história de hoje. Nós aprendemos que Deus honra quem é fiel a Ele, mesmo nas situações difíceis. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor está com a gente em
todas as situações, mesmo as mais difíceis. Muito obrigada pelo seu amor e pelo seu cuidado por nós. Em nome de Jesus, amém! Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa história de hoje. Até mais. Tchau! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.